Olá, veja bem, enquanto eu espero secar esta massa aqui, nós podemos falar um pouquinho a respeito deste precioso assunto. Veja bem, ô Alírio, nós no programa Conexão ID e em todas essas postagens que nós fazemos a favor da causa missionária mundial e em combate à omissão missionária da igreja, nós jamais queremos convencer os pastores que trabalham contra a causa missionária. Porque a origem da omissão missionária é um problema financeiro, igual ocorre na corrupção política, quando recursos são desviados para outros fins. E a corrupção política existe porque existe beneficiados, existe corruptos, corruptores. Por isso que na Operação Lava Jato foram presos alguns políticos e alguns empresários que se beneficiavam das vantagens da corrupção política. Pois bem, na omissão missionária também é assim. O volume financeiro que sustenta a omissão missionária e pretere os missionários nos seus campos mexe com bilhões e bilhões de dólares no mundo. São valores que são arrecadados pelas igrejas e servem para muitos fins. Claro, alguns ministérios e algumas igrejas estão fazendo missão da forma correta, porém é uma minoria quase que absoluta. E quando o missionário vem para o campo, como eu vim, por conta própria, e como outros que eu conheço que vieram enviados por suas igrejas e depois foram abandonados, foram desprezados, e alguns mudaram de rota, simplesmente voltaram para trás, e é muito fácil voltar das missões. Inventa-se qualquer desculpa, não se adaptou com o idioma, terminou o tempo, a família não acostumou, dá qualquer desculpa. E a igreja aceita, porque ela quer realmente que a pessoa não saia para fazer missão. Porque o missionário fora, ele exige aquilo que Paulo falou que aconteceu com as igrejas da Macedônia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, quando ele diz: outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Então, a necessidade de Paulo foi suprida no campo missionário para implantar a igreja de Corinto na Grécia, pelos irmãos da Macedônia, pelos irmãos das igrejas da Macedônia, que supriram a necessidade de Paulo para que ele pudesse implantar a igreja aos coríntios. Então, essa questão de despojar a igreja para fazer missão, isso não interessa a maioria dos líderes de hoje, que se tornaram os empresários da fé. Para muitos pastores, o que interessa são valores, são dinheiro, é poder. Poder político, através dos seus candidatos e dos conchavos que são feitos, com as suas igrejas ou convenções. Ou então, ele mesmo se lança na política, como temos visto alguns exemplos. Pois bem, agora, fazer missão é diferente. Em vez de fazer conchavo para entrar dinheiro nos cofres das igrejas, é fazer um conchavo, ou um convênio, ou um contrato, ou um acordo, ou um compromisso, como queira,
para o sustento dos missionários. E isto exige que a igreja ela gere recursos para as missões. E isso não interessa para muitos pastores locais. Porque o trabalho missionário exige isso. Porque para implantar uma igreja, a matéria-prima que tem para implantar igrejas são ateus, são incrédulos, são agnósticos, são pessoas que não têm nenhum compromisso cristão, principalmente de ofertar. E até que ele chegue a esse estágio da conversão, e eu tenho um amigo que diz que a última parte que se converte de uma pessoa é justamente os bolsos, a carteira. Então, veja bem, até que uma pessoa se converta para se tornar um colaborador da obra de Deus, leva tempo. Tempo que o missionário precisa ter disponibilizado para ganhar aquela alma, para discipular aquela pessoa. E quando falta dinheiro nos campos missionários, os obreiros que estão fazendo a obra precisam se dedicar a alguma labuta material, inventar algum trabalho, alguma coisa para gerar recursos, para gerar dinheiro. Porque ele precisa comprar o seu creme dental, precisa gastar na gasolina do seu carro. E eu sempre digo, e repito quantas vezes for necessário, o missionário que trabalha no exterior e organiza negócios, organiza empresa para sobreviver com a sua família no exterior digo, ele não passa necessidade, porque todo o trabalho que ele faz gera recursos financeiros. Ele vai ter dinheiro para colocar a gasolina no carro, ele pode ganhar até muito mais do que se tivesse uma oferta missionária vindo para o seu sustento. Porém, o defeito nisso é que o tempo, as energias do missionário vai ser consumido com obras materiais. Vão estar sendo consumidos nos canteiros de obras, nas palestras, nas organizações, seja lá o que ele for. Se for um grande empresário, ele vai estar envolvido com grandes negócios. Ele não vai ter tempo para fazer missões. Claro, vai fazer em alguma hora vaga, por exemplo, como os missionários, a maioria deles que trabalham em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Canadá, trabalha-se 40, 60 horas em atividades profissionais de sustento. E no final de semana, 1h30, 2 horas em atividades eclesiásticas. Isso é muito pouco. Por isso que a obra missionária da igreja no mundo caminha em passos lentos. Isso seria muito fácil de compreender, mas as igrejas, a maioria delas estão totalmente fechadas para as missões. Há convenções que estão fechadas para as missões. E a igreja que está recebendo aquilo que está sendo ensinado para ela, e quem ensina não tem nenhum compromisso com missão. Imagina quem recebe esse ensinamento. Claro, hoje em dia nós temos uma vantagem muito grande, porque os púlpitos que estão fechados para qualquer ensinamento missiológico, para qualquer ensinamento como este que eu estou dando aqui, qualquer palavra como esta, as pessoas têm a oportunidade de recebê-las pelo telefone, como você está recebendo aí essas informações, e isso marca a diferença. E é por isso que tem surgido, nos últimos anos, tem crescido muito o número de desigrejados. Desigrejados é uma qualidade de cristãos que se afastam das instituições religiosas. E eles são diferentes dos desviados, porque eles se afastam não porque eles querem pecar, mas eles se afastam porque eles contemplam nas instituições abusos, aproveitamentos, heresias. Eles veem que muitas coisas que são pregadas, examinam na Bíblia, como faziam os bereanos, e vê que ali não tem nada de cristão, não tem nada de doutrina bíblica, e apenas como é que chamamos? Um massageamento de ego, um manuseio de massa, ou como chama? Massa manuseada por pessoas.
E há líderes que são carismáticos para isso. São carismáticos como era carismático Caifás, o sumo sacerdote de Jerusalém, que fez as mesmas pessoas que gritaram Hosana ao que vem em nome do Senhor, no domingo de Ramos, para que eles gritassem crucifica, na sexta-feira da Paixão, no final da semana. Então, há líderes que bloqueiam todos os caminhos das missões. E eles falam para os missionários que vieram por conta própria e estão plantando igrejas, estão fazendo a obra, estão ganhando almas. Eles falam como aventureiros, como turistas. Sim, eles dão qualquer desculpa para exatamente menosprezar as atividades missionárias. E isso é grave, é muito grave, porque são os missionários que estão atuando no mundo que não deixaram o trabalho da igreja parar. Estava na Europa uma vez, vi terminar um culto e o pastor ali rapidinho colocou um fogareiro com álcool para fazer pastel, para vender para as pessoas que estavam ali para comprar gasolina para o outro dia. Eu olhei aquilo ali, eu digo, meu Deus, quanto abuso financeiro no Brasil, pastores ganhando 700 mil reais, 400 mil, 300 mil, se o presidente da República ganha 30 mil. Mas quem é culpado de tudo isso é a igreja concorda com isso, a igreja passou a ser uma massa de manobra em muitos lugares, isso é terrível, é terrível. E eu concordo com Oswald Smith, o pregador da Igreja dos Povos em Toronto, fundador da igreja, Oswald Smith, um pregador canadense muito famoso, ganhador de almas, autor do livro Paixão pelas Almas, que é um best-seller muito, muito bom. Ele disse assim, o pior obstáculo para a evangelização do mundo são os pastores. É difícil acreditar isso, mas é verdade. Se os pastores quisessem evangelizar o mundo com o volume financeiro que eles administram, já tinham evangelizado há muito tempo. Isso é um problema. É igual, por exemplo, quando você vê, Rui Barbosa dizia, a pior ditadura que tem é a ditadura da justiça, porque não tem mais para onde apelar, né? Ou que chamam ditadura da toga, porque para quem vai apelar se é o Supremo que está problemático? Da mesma forma, se os pastores que deveriam zelar pela evangelização do mundo, investir os recursos na causa missionária, preparar, enviar, sustentar missionários, eles estão bloqueando os caminhos para as missões, só resta uma saída. Compartilhar um vídeo como esse, para que as pessoas saibam do que está acontecendo nos campos missionários. Avalie. Procure saber as estatísticas da evangelização. Procure saber como vai o avanço do islamismo no mundo e a igreja. Procure saber quantos cristãos são decapitados por ano nos países de regimes autoritários. Procure saber. E procure saber quanto a sua instituição, a sua igreja, investe nos campos missionários. Aliás, eu vou ser bem mais individual. Procure saber quanto você tem investido nas missões nos últimos anos. E compare como vai a igreja no mundo. Um grande abraço.